Boa noite. Hoje nós vamos ver os últimos dois gomos do fruto do Espírito, que é Gálatas capítulo 5, versículo 23. Os últimos dois gomos são a mansidão e o domínio próprio. Então vamos falar sobre a mansidão. Mansidão é a qualidade de ser manso, dócil, brando, calmo, gentil, terno, educado. É a capacidade de ser sereno e agir com calma, mesmo em situações desagradáveis. Diz em 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, com frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Quero deixar bem claro aqui que, apesar de Pedro estar falando para as mulheres, este texto ele abrange homens e mulheres. E o que ele está falando aqui não é que as mulheres não podem se arrumar. Ele está dizendo que a aparência interior é mais importante do que a aparência exterior. Não adianta tu ser uma moça, uma mulher muito bonita, mas com uma personalidade difícil. Então Pedro está dizendo, olha, mais importante do que tu tentar te embelezar do lado por fora, ainda que importante, é tu ter uma beleza interior. Isso vale para o homem e para a mulher. E ele ressalta aqui, é exatamente a questão da mansidão. Um homem interior manso. Um espírito manso e tranquilo. O oposto da mansidão é a severidade, a agressividade, a aspereza, a raiva, a violência. Em Efésios capítulo 4, versículo 31 diz, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e calúnia, e bem assim toda maldade. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, só com esses textos aqui, a gente começa a distinguir a diferença, não é? Entre a mansidão e esta atitude mais agressiva, que infelizmente no mundo de hoje é o que prevalece. Normalmente, por trás de uma personalidade agressiva, existe algum tipo de conflito interior. Pode ser um sentimento de inferioridade, de insegurança, ou então de arrogância e superioridade, que leva a pessoa a ser áspera e dura com as outras, a levantar a sua voz. Ou talvez seja um problema interpessoal, talvez a pessoa tem inveja, tem ciúmes, ou é competitiva, levando ela sempre a ter uma reação mais agressiva. Em Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18, nós lemos, quem entre vós é sábio e inteligente, mostra em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento.
Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então aqui Tiago deixa muito claro que a sabedoria do alto, ela se manifesta em mansidão. E quando não há mansidão, é porque existe algum conflito interior ou algum conflito interpessoal. E normalmente tem a ver com isto, com insegurança ou então com inveja. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de mansidão. Isaías predisse que o Messias seria manso e gentil. Olha o que diz em Isaías 42, versículos 1 a 4. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. Então, aqui há esta palavra profética, falando do Messias, e o que o qualifica é a mansidão. Jesus é nosso maior exemplo de mansidão. Ele mesmo dá testemunho de si, quando ele diz em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Pedro confirma o testemunho de Jesus, quando ele diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, uma das maiores provas da mansidão de Jesus é encontrada no momento do seu maior sofrimento. Em Isaías 53, 7 diz, ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nem uma palavra. Então, durante toda a sua vida, Jesus deu demonstração de mansidão, um homem gentil, um homem carinhoso, um homem que não erguia a voz, que não gritava, que não xingava. Eu fico imaginando como eram as discussões dele com os fariseus. A gente sempre imagina Jesus erguendo a voz e xingando-os, mas pelo que os textos nos dizem, a discussão dele com os fariseus não era gritando. Ele falava mansamente e falava a verdade. Ele não precisava elevar a voz para provar que ele tinha razão. Ele não precisava gritar para se impor. Ele simplesmente falava a verdade. Talvez eles se irritassem, talvez eles se agitassem, mas Jesus sempre se manteve calmo. Até mesmo aquela vez que ele virou as mesas e disse, a minha casa será casa de oração e não de salteadores. Aquilo ali foi premeditado. Jesus calculou, ele não perdeu a postura, ele não perdeu o controle. É importante nós entendermos que mansidão não significa passividade ou acomodação diante de situações injustas. Só porque Jesus era manso não quer dizer que ele era passivo ou que ele era acomodado. Algumas pessoas pensam que para ser fortes precisam gritar, bater o pé, levantar a voz. Mas isso não é força, isso é fraqueza. Se tu tens que gritar, isso apenas é um sinal da tua insegurança, da tua falta de argumentação, ou então da tua falta de autoridade.
Jesus era manso, mas isto não o tornava indiferente quanto aos acontecimentos ao seu redor. Ele exerceu poder e autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos e para confrontar os fariseus em sua hipocrisia. E em nenhum momento ele perde a sua mansidão. 1 Coríntios 4, 21 diz: que preferes? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Eu achei isso incrível. Aqui, como Jesus, virando as mesas dos cambistas, dos vendedores dentro do templo, Paulo calmamente diz: olha, vocês dizem que nas minhas cartas eu sou duro, mas a minha presença é deplorável. Pois agora vamos ver se o reino de Deus consiste em palavras ou em poder. E eu quero saber de vocês, se vocês querem que eu vá com vara ou se eu vá com mansidão. Então, existe um aspecto da mansidão onde nós podemos ser firmes, onde nós podemos exortar, onde nós podemos confrontar, onde nós podemos falar a verdade, chamar a atenção, sem perder a postura, sem nos irarmos, sem nos irritarmos, sem levantar a voz, sem gritar. E o que a gente vê na nossa sociedade de hoje é muita gritaria. É muita gente tendo que levantar a voz. Isso acontece dentro de casa, marido com mulher, pais com os filhos, empregador com empregado, colegas, irmãos. Não há necessidade de levantar a voz. Nós podemos falar verdades com amor, com respeito, com consideração. Isso é mansidão. Na verdade, isso vocês vão achar interessante, a palavra mansidão no grego é prautes, e poderia ser definido como uma força domada. E a origem da palavra está na doma de equinos. Era como o cavalo ficava quando a sua teimosia e resistência eram quebradas. Não mais selvagem agora, mais domesticado. Então ele passava a ser manso. Então, mansidão não significa falta de força. Mansidão não significa falta de autoridade. Mansidão não significa falta de personalidade. Mansidão significa ser como Jesus. Mansidão significa poder lidar uns com os outros, os conflitos do dia a dia que nós temos com outras pessoas de uma forma educada. Não sei se já aconteceu com vocês, mas dirigindo o carro, de repente alguém corta a tua frente e daí tu demonstra a tua mansidão. Está em nós uma capacidade natural de manter a calma. Mas o que o Espírito de Deus está propondo aqui é uma capacidade sobrenatural de manter a calma. Uma capacidade sobrenatural de manter sempre uma postura de educação. Podemos confrontar, podemos exortar, podemos repreender, podemos exercer a nossa liderança, sem ter que renunciar à mansidão. Gálatas capítulo 6, versículo 1 a 3 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-lo com espírito de brandura. Só que no original é mansidão. Então, se na tua versão diz brandura, pode substituí-la por mansidão. Um espírito de mansidão. E guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana.
Então aqui está muito claro, Paulo está falando de repreender um irmão que é pego numa falta. E mesmo nessa repreensão, nós agimos de forma mansa, de forma educada, ainda que confrontando com seriedade. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a cair, todos nós estamos sujeitos a falhar. Então, tendo esta consciência de que o erro que meu irmão cometeu, eu também posso cometer, que a sua infantilidade pode ser um espelho da minha infantilidade, me dá maior tolerância na hora de tratar com ele. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando, manso, para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também retornem à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Se alguém acha que cristão não pode ficar endemoniado, este texto aqui resolve a questão. Um crente pode ter demônios, Paulo acaba de dizer, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Aqui é um crente que, por causa de um pecado na sua vida, uma brecha na sua vida, acabou caindo em engano, ficou endemoniado. E está dizendo aqui que a maneira de tratar com ele é com mansidão, é com amor, com firmeza, confrontando, não passando a mão por cima, na expectativa não só que ele se arrependa, mas que ele seja liberto. Muitos de nós não temos esta paciência. Jesus amou o jovem rico. A Bíblia diz que ele o amou. Mas quando o jovem rico virou as costas e foi embora, Jesus não foi atrás. Então, às vezes, a gente percebe que uma pessoa, ela toma uma escolha, ela decide, eu não quero Jesus, eu quero o pecado, eu quero o mundo. O que a gente pode fazer se não orar, né? Mas deve, pelo menos, haver uma tentativa da nossa parte, com amor, com mansidão, não com agressividade. O que eu vejo muitas vezes no meio da igreja é muita agressividade. Nós confrontamos o mal, nós confrontamos o erro, nós confrontamos o pecado com agressividade. Então, o erro não está em confrontar, o erro está na agressividade. Nós precisamos aprender a sermos mais educados, como Jesus era educado, mais educado uns com os outros. Depois de Jesus, Moisés é o nosso maior exemplo de mansidão. Em Números 12, versículo 3 diz, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Agora, ninguém vai me convencer que Moisés não tinha liderança, ele tinha, mas ele liderava com mansidão, ele não levantava voz. Quando se levantavam contra ele, ele falava a verdade e confiava em Deus para defender a sua causa. Mas teve um momento na vida dele, este homem manso, que ele pisou na bola e deixou de ser manso. Em Números capítulo 20, versículos 10 a 12, diz assim, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Parece meio injusto, mas é que Moisés estava representando o Senhor. Ele via Deus face a face, ele representava o Senhor. Como era o Senhor? O povo não sabia, o povo olhava para Moisés, e Moisés era esta representação.
E quando ele se irou com o povo, porque ele estava cansado, eu não tiro a razão de Moisés. Ele cedeu ao impulso de impaciência e de raiva. Ele, sendo servo fiel do Senhor há tantos anos, mas ele estava exausto das reiteradas perversidades do povo. Ele está estressado. E no cumprimento do seu dever, quando ele deveria representar o Senhor disse, fala para a rocha. Ele, enraivecido, ele bate com ira 2 vezes na rocha. Ele grita para o povo. Eu acho que o povo nunca havia ouvido Moisés levantar a voz. E ele diz, seus rebeldes. E depois ele faz uma coisa ainda mais grave. Ele diz, vocês duvidam que nós poderemos fazer água sair desta rocha? Ele esqueceu que ele estava representando o Senhor. Não era ele que ia fazer água sair da rocha, era o Senhor. Ali ele deixou de representar o Senhor, deixou de santificar o Senhor. Então eu fico pensando, meus queridos, quão importante é a mansidão, principalmente para o povo de Deus. Porque nós somos chamados a representar a Jesus. O mundo conhece Jesus através do nosso comportamento, da maneira que nós somos. Então, se nós somos amorosos uns com os outros, o mundo sabe que Deus é amor. Se nós somos pacientes uns com os outros, o mundo sabe que Deus é paciente. Se nós somos leais e fiéis uns com os outros, o mundo sabe que Jesus é leal e fiel. Se nós somos mansos uns com os outros, o mundo sabe que Jesus é manso. Agora, se ao contrário, nós somos impacientes e nós somos agressivos, e se nós não temos amor, então o mundo vai procurar em outro lugar, e em outro Deus, num falso Deus, aquilo que na verdade nós deveríamos representar. E maior a nossa intimidade com Ele, maior a nossa responsabilidade. A intimidade de Moisés era muito grande, e ele deixou que a ira o tomasse, e ele, naquele momento, o homem mais manso na face da terra, se tornou um homem irado e perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. E eu não sei se às vezes não tem coisas que Deus quer fazer através de nós, relacionamentos que Ele quer construir, vidas que Ele quer tocar e transformar, através de nós, e estas coisas não acontecem porque nós não somos mansos. Talvez promoções inclusive, mas como que Deus vai promover uma pessoa que é irada? Como que o Senhor vai promover uma pessoa que é agressiva? Como que o Senhor vai promover uma pessoa que ao confrontar, não sabe confrontar com amor? A boa notícia é que, sendo uma virtude do Espírito, sendo um gomo ou um bago do fruto do Espírito, significa que o Espírito de Deus quer viver esta mansidão através de nós. Que existe esta possibilidade, mesmo tu sendo uma pessoa colérica, porque para alguns de nós é mais fácil não se irritar e não se irar, porque nós temos temperamentos fleumáticos ou melancólicos. Mas para alguns de nós é um pouco mais difícil, somos mais coléricos, somos mais sanguíneos. Mas o Espírito diz, olha, não importa o teu temperamento, eu posso controlá-lo. Não importa o teu temperamento, eu posso manifestar a mansidão de Cristo através da tua vida. Então, nenhum de nós precisamos ser escravos da ira, ou da irritabilidade, ou do mau humor. Todos nós podemos, por meio do Espírito Santo, sermos pessoas agradáveis e mansas, que nunca precisam levantar a voz para ter razão. Amém? Ok, então vamos agora para o próximo e último gomo, ou bago, do fruto do Espírito, que é o domínio próprio.
Domínio próprio ou autogoverno é a capacidade de controlar a si mesmo. Algumas pessoas confundem a mansidão, que acabamos de falar, com o domínio próprio. Mas a mansidão e domínio próprio são qualidades diferentes, e eu vou explicar por quê. A mansidão diz respeito ao relacionamento de uma pessoa com o seu próximo. Já o domínio próprio trata da relação que uma pessoa tem consigo mesma. Tá? Então, a mansidão é no meu relacionamento contigo. Agora, o domínio próprio é o meu relacionamento comigo mesmo. Quando pensamos em autocontrole, a primeira coisa que nos vem à mente é o controle sobre os desejos da carne, como lascívia ou imoralidade. Mas, na verdade, o domínio próprio é bem mais abrangente. Não diz respeito apenas às coisas que não podemos fazer, mas também às coisas que devemos fazer e nossa vontade reluta em executar. Porque a verdade é que tem algumas coisas que Deus pede de nós que nós não queremos fazer. Então não são só coisas negativas, tem coisas positivas também que o Senhor espera de nós e depende do nosso domínio próprio, do nosso autogoverno. Não precisamos ir muito longe. Vamos pensar no devocional. Vamos pensar na vida de oração, na vida de leitura da palavra. Vamos pensar no jejum. No Sermão do Monte, nós temos 3 disciplinas que Jesus estabelece, e são as únicas 3 no Sermão do Monte que ele nos dá. A primeira é a generosidade. Ele espera de nós a generosidade. A segunda disciplina, ele espera de nós uma vida de oração. E a terceira, ele espera de nós uma vida de jejum. Saindo do Sermão do Monte, indo para o final do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar no capítulo 28, versículo 19, e de fazer discípulos de todas as nações. Esta é a nossa missão. Quando nós nos convertemos, nós descobrimos a razão de nós estarmos aqui. Não é para vivermos para nós mesmos, é para proclamar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Isso é altruísmo, isto é amor. Nós somos embaixadores do reino, embaixadores de Cristo. Como crerão se não há quem pregue? Então aqui nós temos alguns mandamentos positivos que muitas vezes nós resistimos. A Bíblia é muito clara ao advertir que o domínio próprio deve ser uma virtude característica da vida dos seguidores de Cristo. O ensino bíblico mostra que dominar as inclinações da carne é algo fundamental para uma vida espiritual. Provérbios, capítulo 16, versículo 32 diz: mais vale controlar a si mesmo do que conquistar uma cidade. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança, etc. Mas ali está, nessa escada da maturidade que Pedro nos dá, está o domínio próprio. Então, existe em nós, naturalmente falando, existe em nós uma capacidade de aprender a nos autogovernar. Aliás, tu nem precisa ser espiritual para isso. Tem pessoas no mundo que têm um domínio próprio, uma autodisciplina tremenda. Então, todos nós temos condições e somos, na verdade, chamados a crescer nisto, a aprender a nos autogovernar. E daqui a pouco eu vou falar em que áreas que nós precisamos aprender a nos governar. Agora, esse é o lado natural.
Mas existe um nível de autocontrole que vem do Espírito Santo. É uma capacitação sobrenatural para a gente ter domínio sobre as nossas paixões e podermos viver como Jesus. E este é o convite, e esta é a proposta aqui do fruto do Espírito. É Ele colocar em nós uma capacidade de autogoverno que é sobrenatural. Áreas onde tu acha que tu nunca vai vencer, de repente tu vence. E coisas que tu resiste em fazer, de repente se torna fácil de fazer. Porque tu tens a ajuda do Espírito, não é na força do braço. O fruto do Espírito é exatamente porque todos esses gomos são muito difíceis de nós vivermos sem o Espírito do Senhor. Mas com Ele é possível, tão possível quanto as manifestações do Espírito. O domínio próprio, ele começa na mente. Ele começa com os nossos pensamentos. Nós somos uma geração que, porque a informação ela vem tão facilmente, que nós somos uma geração que perdeu o domínio dos seus pensamentos. Nós somos uma geração, inclusive até já criaram um nome, que é chamado de pensamento acelerado. Talvez alguns aqui tenham problema de dormir. E a tua insônia é causada exatamente pela tua incapacidade de parar de pensar. Tu não tem o controle de interromper os teus pensamentos para se acalmar o suficiente para adormecer. Hoje existe um problema muito sério, de novo, por causa das redes sociais, por causa da internet, problema de concentração. Daí tem a questão também com o que nós estamos alimentando a nossa mente. Nós não cuidamos o que entra pelos nossos olhos, nós não cuidamos o que entra pelos nossos ouvidos, nós não guardamos as nossas conversas, nós não guardamos aquilo que assistimos, aquilo que ouvimos. Tem um texto que ninguém leva muito a sério. É Filipenses capítulo 4, versículo 8. Confesso para vocês, eu ainda não vi, com exceção da minha esposa, que agora decorou e está praticando. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso aqui é uma orientação bíblica, uma orientação apostólica, nos orientando a cuidar o que nós cultivamos em nossas mentes. Foi Lutero que disse: eu não posso impedir os passarinhos de voarem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer um ninho sobre ela. Mas nós estamos com as nossas mentes tão indisciplinadas, tão desordenadas, que literalmente nós somos incapazes de impedir pensamentos muitas vezes vindo do inferno, por parte de demônios. Às vezes eu me vejo pensando em algo, digamos medo, estou pensando em algo que está me dando medo, e eu penso, só um pouquinho. Eu não vou continuar esta linha de raciocínio, porque ela só vai me levar a um lugar de medo. Então eu interrompo aquele pensamento, eu paro com aquele pensamento, eu mudo o meu pensamento. Ou eu estou numa linha de conversação e de repente eu percebo, essa linha de conversação está me levando à depressão, e está levando quem está me ouvindo à depressão. Eu vou parar com esta conversa, eu vou mudar de assunto. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, certo? Então nós estamos alimentando a nossa fé, ou nós estamos alimentando o nosso medo? Então o domínio próprio começa com os nossos pensamentos,
que para mim, na minha opinião, é a parte do nosso eu que está mais desordenada. Depois da mente, nós temos então as nossas emoções. E as nossas emoções, assim como os nossos pensamentos, muitas vezes nos tomam de tal maneira que são capazes de nos paralisarem. Nós estamos vivendo um momento na história da humanidade onde depressão, bipolaridade, está se tornando praticamente uma pandemia também. As pessoas estão com suas emoções descontroladas. E não é só adulto, não é só uma pessoa que passou por uma situação traumática, nós temos adolescentes em depressão e se suicidando. Então há um problema muito sério aqui, quando as emoções passam a nos governar e nós não temos controle sobre estas emoções. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, autogoverno tem a ver também com as nossas emoções. Evidentemente, as emoções não são tão fáceis de controlar quanto os pensamentos, mas nós podemos fazer coisas que vão nos ajudar com as nossas emoções. Amém? A começar pelos pensamentos. Hoje, o que eu faço quando eu percebo que eu estou ficando deprimido, estou ficando triste, eu entro no meu quarto, eu ligo o louvor e começo a louvar. Enquanto eu estou louvando o Senhor, eu percebo o meu humor mudando. Se eu estou conversando com uma pessoa e o que aquela pessoa está me falando está começando a me encher de tristeza, de angústia, de aflição, eu troco de assunto. As emoções, elas podem ser conduzidas. Podemos aprender a fazer isso, a não deixá-las a nos conduzir. Isso é domínio próprio. Daí tem o corpo. Não há como falar de todas as áreas do corpo que precisamos dominar para viver uma verdadeira santidade. Eu acho que precisaríamos de vários volumes para falar sobre os olhos, os ouvidos, a língua, os desejos, os apetites, a preguiça, a gula, os impulsos sexuais. Mas também o nosso corpo deve estar sob o domínio da nossa vontade. Nós não devemos ser governados pelos nossos impulsos, pelos nossos instintos. Nós podemos sim sermos disciplinados, mesmo nos nossos instintos. Não precisamos comer além do necessário. Não precisamos dormir além do necessário. Não precisamos assistir certas coisas que a gente sabe que não se deve assistir. O livre-arbítrio que Deus nos deu é um livre-arbítrio que o diabo não pode violar, o próprio Deus não viola, e nós podemos, então, controlar. Não vem me dizer que o diabo te tentou e ele foi mais forte do que tu. Nós temos sim a capacidade em Cristo Jesus, porque não somos escravos do pecado, de dizer não para o pecado e sim para a justiça. Isso é autogoverno, isso é domínio próprio. Agora, entre os órgãos do corpo, talvez o pior e o mais difícil de dominar é a língua. A mesma boca pode ajudar tremendamente uma pessoa e, ao mesmo tempo, causar uma destruição formidável na vida de outra. Sobre a língua, a Bíblia diz, em Tiago 3,2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, sem dúvida, meus irmãos, a língua é o órgão com o qual nós mais pecamos.
Com ela nós abençoamos, com ela nós amaldiçoamos. A palavra de Deus diz que tanto a vida como a morte está no poder da língua. Então, como tu estás usando a tua língua? Tu estás fofoqueando? Tu estás falando mal do teu irmão? Tu estás te queixando e murmurando? Tu estás mentindo? Tu estás amaldiçoando? Como que tu estás usando a tua língua? Que pode pôr em chama a humanidade. E aqui está outra área que me parece que a igreja não dá muita importância. Não importa o quanto se ensina sobre a língua, o quanto se fala sobre a língua, o quanto se alerta do poder da língua, no entanto, nós continuamos permitindo que o diabo use a nossa língua para matar, para destruir. E nós mesmos nos auto-amaldiçoamos com a nossa língua. A tua língua pode ser motivo de bênção ou motivo de maldição para ti e para os outros. Mas o Espírito de Deus, Ele está presente em nós para nos ajudar até mesmo em controlar a nossa língua. Para que ao invés de sair queixa e lamentação e crítica e fofoca, que saia louvor e bênção e ações de graças. Está na hora de nós nos arrependermos. Está na hora de nós apelarmos para o Espírito Santo e dizer: eu quero o fruto do Espírito na minha vida. Eu quero o fruto do Espírito na minha vida. Eu quero ser como Jesus no meu caráter, na minha personalidade. Eu quero os dons do Espírito, mas eu quero também o caráter de Cristo. E nós buscarmos isto. Agora, é importante também a gente entender que Deus espera de nós a nossa cooperação. Não é tudo Ele faz e eu nada faço. Para encerrar, Romanos 8,13, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então aqui a gente vê que há uma cooperação. O Senhor deseja agir em nossas vidas para nos transformar à imagem de Jesus, de glória em glória. Mas Ele também espera de nós a nossa cooperação, a nossa participação. Nós temos uma participação, entendeu? Não adianta tu nunca pegar a tua Bíblia e dizer: Senhor, eu estou aguardando tu despertar em mim um desejo de ler a tua palavra. Isso não vai acontecer. Agora tu levanta do teu lugar, tu pega a tua Bíblia, tu está cansado, tu lê, tu não está entendendo bem, tu diz: Espírito de Deus, eu estou aqui em obediência, desejando conhecer a tua palavra, ouvir a tua voz, me ajuda. E Ele vai começar a falar contigo através da sua palavra. Se tu tem um problema de murmuração, tu vai começar então a falar com Ele, pedir para Ele te ajudar com a tua murmuração. E sempre que tu perceber que tu está murmurando, tu vai parar com a tua murmuração e tu vai começar a louvar. Tu vai começar a agradecer. Quando eu era guri, eu mentia tanto. Tinha algumas mentiras que eram tão boas que até eu comecei a acreditar. E daí eu me converti, e agora eu não posso mentir mais, mas eu tinha histórias fantásticas que eu havia criado, que davam ibope nos meus relacionamentos. Agora eu não podia mentir mais, mas era um hábito muito forte. Para mim, mentir era como uma segunda natureza. Saía assim, com a maior facilidade. Então eu disse: Senhor, eu quero ser como Jesus, não quero mais mentir. Me ajuda, tu sabe como é fácil para mim mentir, como é difícil para eu falar a verdade. E eu pedi para o Senhor. E eu comecei a ter a seguinte experiência: sempre que eu ia dizer uma mentira, era como se sentisse um toque no meu ombro. E o Espírito Santo me lembrasse: tu estás para mentir. E eu parava, pensava, engolia seco e não mentia, não falava. Até que chegou uma hora que eu não queria mais mentir. E passei a falar a verdade. Sempre que o Senhor te mostra algo na tua vida que está errado,
algo que tu deverias fazer e não está fazendo, ou não deveria fazer e está fazendo. O que Ele está, na verdade, é te mostrando onde Ele quer agir em cooperação contigo. Entenda isso. Se o Espírito Santo está falando contigo hoje, a respeito de alguma área na tua vida que Ele quer mudar, o que Ele está fazendo, na verdade, é te convidando a entrar em cooperação com Ele, para obter vitória nesta área da tua vida e ser como Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.